Agora que você entendeu o que é gênero, orientação sexual, identidade de gênero, ou também você pode ter se perguntado, agora eu sei que eu realmente não me identifico com o meu gênero de nascimento. Como que eu faço para fazer essa transição? É aí que entra o processo transexualizador do SUS. No SUS, eu vou falar mais do SUS, que é o que a maioria tem acesso, foi instituído em 2008 e ampliado em 2013 o processo transexualizador do SUS. O que é isso? É um processo que garante hormonização e cirurgia de mudança corporal a todas as pessoas que não se identificam com aquele gênero de nascimento. Convém um parênteses aqui, o acesso à hormonização pelo SUS não é só para as pessoas que querem fazer mudança corporal através da cirurgia, ou seja, virar realmente uma pessoa trans, um homem ou uma mulher trans, fazer uma cirurgia de mudança de sexo, por exemplo. É para todas as pessoas que não se identificam com aquele gênero de nascimento e querem ficar mais próximo do gênero que ela se identifica melhor. Pelo SUS, a hormonização, de acordo com o Ministério da Saúde, só é garantida a pessoas maiores de 18 anos. Além disso, para você ter acesso a cirurgias de mudança de sexo, você precisa ter 21 anos e ter um acompanhamento de pelo menos 2 anos com uma equipe multidisciplinar. Porém, uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2019 permite a possibilidade de você iniciar a hormonização, hormonioterapia a partir dos 16 anos, porque eles viram que existe bastante benefícios, possibilidades, então existe essa brecha aí. Também, através dessa mesma resolução do Conselho Federal de Medicina, em 2019, eles permitem a cirurgia de mudança corporal, de mudança de sexo, a partir dos 18 anos, e com um acompanhamento mínimo de 1 ano. E por que eles estão querendo diminuir a idade para ter acesso a esse tipo de serviço? Ou diminuindo o tempo de acompanhamento? Porque até o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doença, aquele mesmo código que vai no seu atestado, por exemplo, para o trabalho, o processo de transexualização era visto como doença, era incluído no grupo das transtornos de identidade de gênero e existia o termo transexualismo, exatamente, com esse sufixo ismo que lembra patologização, ou seja, doença. Mas hoje eles viram que não é mais doença, é um processo normal de afirmação de gênero. A partir do CID-11, que vai ser introduzido em 2022, eles vão tirar esse termo transtorno de identidade de gênero e vão colocar apenas incongruência de gênero. Não é o ideal, mas já melhorou bastante, já tira o termo de doença. Esse termo de incongruência de gênero vai entrar no grupo de saúde sexual, não vai ser mais visto como doença, apenas um processo de mudança corporal. O que eles pontuam é que, ao você colocar o transexualismo dentro de um grupo de transtorno de identidade de gênero, você acaba colocando aquilo como doença e você tira a autonomia da pessoa. Então, ou seja, a pessoa precisava ficar acompanhando anos com um psicólogo, com a equipe multidisciplinar, porque como se ela não tivesse autonomia, ela não sabe o que está falando, ela não sabe o que ela quer. Não, uma pessoa que quer realmente mudança de sexo, acima dos 20 anos e etc., ela realmente sabe o que ela quer, ela tem autonomia para decidir sobre o corpo. 1 ano de acompanhamento com uma pessoa maior de idade já é suficiente para decidir se quer mudar de gênero ou não. Também concordo um pouco, eu acho que tem que diminuir, a pessoa tem que ter autonomia e não é uma doença, então a pessoa é plenamente capaz de decidir sobre isso. Agora que a gente fez toda uma contextualização desse processo de hormonização, explicou alguns conceitos, falou um pouco sobre como eles vêm se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, vamos entrar nos hormônios de fato. O que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas do nosso corpo e que agem localmente nos tecidos, influenciando todas as características do nosso corpo, sejam elas sexuais ou qualquer outra característica. Como que funcionam os hormônios ditos sexuais nas meninas? Após os 10 anos, tudo começa a mudar no cérebro das meninas. As meninas começam a produzir um hormônio chamado GNRH, que age ali mesmo localmente no cérebro, dentro da hipófise, a chamada glândula mestra, que produz o FSH e o LH. Esses hormônios produzidos lá nos cérebros vão ir lá nos ovários das meninas e vão começar a produzir estrógeno e progesterona. Simplificando, é isso. Esses hormônios, principalmente o estrógeno, é responsável pelas características secundárias que vão aparecer nas meninas. Por exemplo, o aumento das mamas, a mudança corporal, a pilificação, a voz mais fina e preparando para produzir o tecido reprodutor das meninas. Então isso é muito importante. Como é que funciona a ordem? A primeira coisa que aparece nas meninas é o broto mamário. Isso ocorre, em média, por volta dos 11 anos. Logicamente pode ocorrer mais cedo. Inclusive até os 8 anos de idade pode já começar a aparecer, o que vai iniciar uma puberdade mais precoce. Não patologicamente falando, mas vai ser um pouco mais precoce. Depois do aparecimento do broto mamário, vem o aparecimento dos pelos axilares e pubianos nas meninas. Depois disso, por volta dos 9 aos 13 anos, começa o estirão do crescimento nas meninas. Ele começa mais cedo do que nos meninos, por isso que as meninas, quando entram na adolescência, geralmente são mais altas que os meninos e depois os meninos crescem mais. Mas elas começam mais altas, porque começa mais cedo, por volta dos 9 anos. Esse estirão do crescimento dura em torno dos 9 aos 13 anos, começa a média ali em torno o pico desse estirão do crescimento é em torno dos 11 anos e meio aos 12 anos. Por volta desse período, as meninas podem crescer até 9 centímetros ao ano. Isso é muito, é o estirão do crescimento.
Mas depois disso, dificilmente vai crescer mais, vai definir a estatura que ela vai ter na vida adulta por volta dos 13, 14 anos. Depois dessas alterações vão aparecendo em concomitante também ao estímulo do crescimento, inicia-se o processo menstrual, ou a primeira menstruação, também chamada de menarca nas meninas. Geralmente ocorre 3 anos após o aparecimento do broto mamário, tá? Obviamente essa primeira menstruação é completamente desregulada, os ciclos começam irregulares e depois vão se regularizando, principalmente na quantidade de fluxo, etc. E, além disso, convém ressaltar que, por exemplo, a mama feminina, ela vai se desenvolvendo até os 15 anos. A partir dali, ela vai ser o que realmente vai ser na vida adulta. Logicamente varia, mas em média, aos 15 anos já vai ter a mama definida que vai ser da vida adulta da mulher. Os fatores que influenciam a puberdade começar mais cedo das meninas é a obesidade. Isso está muito ligado ao que vem acontecendo hoje em dia. A obesidade infantil está cada vez maior, as taxas estão cada vez mais aumentando e também a menstruação, a puberdade está iniciando mais precocemente nas meninas e isso está extremamente relacionado. Conforme você tem mais gordura corporal, maior sua capacidade de produzir hormônios, maior capacidade de começar a puberdade mais cedo. Convém ressaltar um ponto aqui. Quando o broto mamário começa a surgir antes dos 8 anos de idade, os pais têm que ficar atentos e levar às vezes os filhos nos médicos. Porque isso pode indicar que tem alguma doença acontecendo, alguma questão hormonal, ou inclusive pode afetar o crescimento da criança, ser realmente muito mais baixa do que o normal, inclusive para o padrão familiar. Bom, agora a gente tem que falar do outro extremo, quando atrasa a puberdade. Se até os 16 anos a menina não teve nenhuma menstruação, ou ela não teve nenhum desenvolvimento das mamas, ou entre o desenvolvimento do broto mamário e a menstruação passar mais de 5 anos, então seria bom você procurar um médico, um pediatra, um ginecologista, para verificar isso, porque pode ser um indicativo de alguma alteração que tem que ficar mais atento. Bom, agora falando dos meninos um pouco. Por volta dos 9, 10 anos, começa a liberar no cérebro também o hormônio GNRH. Ele age lá localmente na hipófise e também libera FSH-LH. Logicamente é diferente a metabolização, fisiologicamente falando, comparado com as meninas, mas basicamente é isso. Esses hormônios liberados lá no cérebro vão ir lá nos testículos e vão começar a estimular a produção de testosterona. Essa testosterona vai dar início à puberdade e todas as caracteres secundárias que os meninos aparentam depois. São as primeiras coisas que acontecem nos meninos. Geralmente são os pelos, os pubianos e os axilares, que a gente chama de adrenarca, e também depois começa a crescer o testículos e o sacro escrotal. E seria isso? Seria essa parte aqui, tá vendo aqui no pênis? Esse aqui é um consolo gigante que eu tenho, gigante nada, 27 centímetros. Então só para exemplificar para vocês, aqui ó, primeiro vai crescer essa parte aqui, o sacro escrotal e os testículos por volta dos 9, 10 anos. Depois, qual é a outra mudança que vai surgir? Em seguida vai ocorrer o comprimento do pênis, vai aumentar de tamanho o comprimento do pênis, tá? Além disso vai ocorrer o aumento da massa muscular e da densidade de ossos, os ossos vão ficando mais fortes, vão crescendo, isso por volta dos 13 anos. Além disso, também por volta dos 13 anos vai começar a aparecer a voz mais grossa nos meninos, tá? Logicamente pode mudar, mas em média aos 13 anos. Uma curiosidade aqui, a primeira ejaculação dos meninos, a primeira masturbação, começa ali por volta dos 12 anos até 14 anos. Geralmente acontece 1 ano após o crescimento dos testículos, tá? Isso é a média, então a média pode ser que varia para mais ou para menos. Depois começa aquele odor forte no corpo, característico que os meninos começam a apresentar na adolescência. E por último, os pelos faciais, geralmente a média por volta dos 15 anos. Os pelos faciais causam grande estresse para os meninos, eles adoram querer aparecer barba. Isso para mim foi um trauma quando apareceu, porque eu não queria, eu nunca tive interesse em parecer mais masculino. Então ela aparecer bigode, barba em mim, eu sempre tive mais testosterona, acredito eu. Tanto é que eu desenvolvo massa muscular muito bem, mas eu não gostava disso. Então realmente aquilo ali é um transtorno para mim. Enquanto isso, outros queriam, imploravam para ter barba, né? Principalmente os meninos, obviamente, mais masculinos. O tamanho do pênis também, que os homens ficam muito preocupados com isso, tamanho não é importante, tá, gente? Tamanho não é documento, não quer dizer nada. Geralmente a média do pênis ereto é entre 12 a 16 centímetros. A média de 13 centímetros ereto. No normal, murcho, que não seria esse caso, obviamente, seria em torno de 9 centímetros, tá? Abaixo de 5 centímetros é considerado micropênis, que aí realmente tem uma certa dificuldade de procurar tratamento, mas geralmente a média é de 9, pênis mais murcho, e de 12 a 16 centímetros ereto. Um parênteses aqui, até os 19 anos seu pênis já cresceu tudo, então, sem 19 anos eu tenho um pênis mais ou menos, ou não é o que você gostaria, desculpa, mas vai ser isso que você vai ter que levar para a vida inteira, tá bom? Mas como eu disse, esse tamanho não é documento. E para ficar atento, se até os 14 anos não teve nenhum crescimento testicular nos meninos, ou se houve mais de 5 anos entre o começo dos testículos até o desenvolvimento das alterações finais,
se houver muito tempo entre o começo e o fim da puberdade, é sinônimo de atraso. Seria bom investigar, fazer exames, tá? Porque pode inclusive interferir na saúde dele, porque pode ser uma deficiência de testosterona ou uma coisa do tipo. Só um outro parênteses aqui. Após os 30 anos, o corpo masculino começa a perder cerca de 1 a 2% da testosterona total por ano. Isso é muito, logicamente vai variar muito por fatores ambientais, genéticos, exercícios, alimentação, mas basicamente é isso. Não é todo mundo que vai ter, mas é geralmente essa média aí, tá bom? Então vamos cuidar da saúde e para cuidar bem. Esse é o básico da fisiologia hormonal que eu tô falando, assim, reprodutora, obviamente, que é o foco da nossa série. É só pra gente se situar. Espero vocês nos próximos episódios e foi muito bom ter vocês aqui comigo. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Muito obrigado e até mais.